Convite que você nesta noite pegue o seu exemplar da Bíblia, e se não tiver com a Bíblia, pode abrir o aplicativo do teu celular no livro de Gênesis, capítulo de número 33, verso do 1 ao 4. Eu prometo que você suscito e preciso nesta noite. Tem uma palavra da oração do pastor Fabiano que muito me agradou. Não é por muito falar, eu não pretendo enfatizar ninguém. Gênesis 33, do 1 ao 4. Livro de Gênesis, capítulo de número 33, do 1 ao 4. Eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus pela vida dos teus familiares. Eu aproveito essa oportunidade para eternizar esse momento e agradecer ao meu pastor, presidente Henrique Santana, por mais uma nova chance que está levando a mensagem com todos vocês. Todos acharam? Gênesis 33, do 1 ao 4. Está escrito assim: E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia ou Lia, dependendo da sua tradução, e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e os seus filhos na frente, e Léia e os seus filhos atrás, porém a Raquel e a José os derradeiros, e ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se a terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou e lançou sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. Pode se assentar, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Amém. Mais um domingo abençoado, e até aqui o Senhor ele tem nos ajudado e irá nos ajudar, porque a sua palavra ela é firme, ela é forte, ela é verdadeira, ela não é mentirosa e jamais volta atrás. Queridos amados e ouvintes da palavra de Deus nesta noite, esse pequeno trecho desse texto, ele vai nos revelar uma história bastante interessante. A história desse jovem rapaz, dessa criança, desse homem ou desse senhor chamado Jacó. Acredito eu que todos aqui já tenham visto ou ouvido pelo menos uma vez, pois estamos diante aqui de uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, onde se encontra presente diversos pregadores, pastores, irmãs fiéis que não perdem o culto, estão sempre atentos a tudo aquilo que aqui é pregado. Jacó, ele tem um nome e significativo para as pessoas terrenas. Ele carrega consigo uma marca, e essa marca que o mundo lá fora tem muitas das vezes nos rotulado. Jacó ele carrega consigo uma maldição de mentiroso, trapaceiro, enganador, 171, zombador, aquele do olho grande, aquele que dá a volta nos outros. Mas também eu não posso deixar de falar de Jacó sem falar do seu irmão Esaú, pois os mesmos foram filhos de uma promessa. Que promessa é essa? Promessa que o Senhor tinha dado à sua mãe, pois a mesma era estéril. Promessa essa que o Senhor tinha revelado ao seu avô Abraão. Promessa essa que nos carrega até hoje. O Senhor, o próprio Deus, ele falou para Abraão: Abraão, através de você todas as famílias da terra, todas as famílias da terra, sem exceção, a minha e a sua está inclusa nesse pacote, serão abençoadas. E somos abençoados pelo sangue do Cordeiro. Jacó, todos conhecem a história. Ele nasce de uma promessa. Ele carrega consigo o seu irmão. A Bíblia vai nos dizer, se eu não tiver esquecido, no livro de Eclesiastes 7:8, que tão importante quanto o começo é o fim. Tão importante quanto o começo é o fim, porque no fim nós conseguimos enxergar o que nós passamos.
Nós conseguimos enxergar o que já percorremos. Nós conseguimos obter experiência. Nós sabemos aonde fracassamos, aonde acertamos, aonde erramos. A mãe de Jacó, ela era estéril. Ela não poderia gerar. Mas o Senhor faz uma promessa sobre a vida dela: você vai gerar. E nasce Jacó e o seu irmão. E o texto vai dizer que os dois são gêmeos, mas ele carrega essa maldição porque ele segura o pé do seu irmão. E a Bíblia também ela vai dizer que a mãe prefere Jacó, o pai prefere o seu irmão Esaú. Já começa tudo errado por aí. Não tem preferido no reino do céu. Somos todos iguais perante o Senhor. Aquilo que o Senhor te dá, irmão, é para você cuidar, é para você zelar. Você vê que agora Isaac, ele está dividindo o amor dele com Esaú, e a esposa, vice-versa, a mesma coisa, está preferindo Jacó. O amor tinha que ser igual, porque onde existe amor, também existe perdão. O perdão ele tem que andar lado a lado com o amor. Não há como eu e você perdoar se não tiver amor. O apóstolo Paulo ele vai dizer que se não tiver amor, todos nós seremos como um metal que só faz barulho. Ainda se falasse a língua dos anjos, ou talvez a língua dos homens, ou até mesmo se a gente voasse, ou fizesse até jorrar rios de dinheiro, nada disso seria importante se não houvesse o amor. O amor é o princípio de tudo. E por que agora esse casal abençoado está fazendo acepção? Pois aonde o verdadeiro amor, aquele que nos escolheu primeiro e nos amou, ele não faz acepção de ninguém. Pelo contrário, ele vai dizer assim: vinde a mim como estás. Mas também ele vai dizer que não é para permanecer do jeito que está, porque eu não venho aqui só para passar melzinho, nem tão pouco romantizar a palavra. Mas ele fala: vem como estás. Vem todo a mim, aqueles que estão carregados ou sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como foi o seu dia, eu não sei como está sendo o seu mês. Hoje ainda é 19 de outubro. Ainda não acabou o ano, mas eu quero te dizer que ainda há esperança para o árvore cortada. E se ainda tem amor, pode ter certeza que haverá perdão. Os filhos eles crescem no ambiente, irmão. Eu fico imaginando de briga, de partilha, aonde o jovem Jacó ele quer pegar o brinquedo de Esaú e o pai vai olhar com a cara feia e vai falar assim: isso aí não, isso aí é do teu irmão. Como é que uma criança ela cresce no ambiente onde há uma fronteira, onde eu posso fazer isso, onde eu não posso fazer aquilo, e onde eu só tenho uma pessoa ao meu favor, onde eu deveria ter duas, um pai e uma mãe. E quando eu olho para o meu pai, ele não gosta de mim, ou quando eu olho para minha mãe, ela não gosta de mim. Tem que ser amor por igual. Não há como dividir um reino. Não tem dois céus, não há duas salvações. A palavra ela continua sendo fiel. Há um só caminho, há uma só porta, e essa porta ela não enlargueceu. Pelo contrário, ela continua se estreitando, se estreitando, se estreitando. A palavra do Senhor vai dizer que para aumentar a iniquidade, o amor de muito, vocês têm vindo aí fora, tem se esfriando, a cada dia mais, numa decadência tão grande que a gente vê que pai mata filho, que filho mata pai, é irmão contra irmão, é uma guerra só. Mas a igreja que continua alegre, ouvinte da palavra do Senhor, faz igual. Faltou a memória
o personagem que Eduardo muito gosta, escolheu servir ao Senhor. Eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor, irmão. Quando eu e você escolhemos servir ao Senhor, o Senhor Ele coloca a mão dele sobre as nossas vidas. E não há mal que sobrevia sobre eu e sobre você. Vai dizer o texto que as crianças crescem. E um belo dia, a mãe, que preferia mais Jacó de que o seu filho Esaú, ela vai escutar de Isaac, dizendo que iria abençoar Esaú. Peraí, abençoar Esaú? Não, tem que abençoar Jacó, que eu amo. O reino de Deus não é assim. Deus ele não escolhe aquele que quer abençoar. Eu vou abençoar esse aqui não. Deus ele abençoa a todo mundo, irmão. O sol nasceu para todos. É eu e você que escolhemos ser abençoado ou não. É a minha e a sua escolha se eu ou você queremos servir a Deus ou não, porque Ele é um Deus tão grande, tão maravilhoso, que mesmo eu e você sendo infiel a Ele, Ele vai permanecer fiel em nossa vida. Independente da razão ou da circunstância, Deus ele não afasta de nós, pelo contrário, nós que se afastamos dele. Mas a todo momento Ele está com seus olhos atentos sobre eu e você, esperando apenas uma palavrinha: Senhor, me socorre. Igual aquele louvor: socorre Deus. Ele está sempre de ouvido, alerta para nos socorrer. E a mãe, ela instrui seu filho a mentir, ela instrui seu filho a enganar, ela instrui seu filho a tomar posse daquilo que não era dele. Cuidado, tudo aquilo que a gente pegamos por engano de alguém, uma hora vem a consequência. Tudo tem seu preço. Aí esse jovem, agora ele é ameaçado de morte, pois o seu irmão o quer matá-lo, não sei que com razão ou sem razão, mas ele já vem com um contexto desde lá de trás, aonde os pais eram para apaziguar. Não, em vez de jogar água para apagar o fogo, eles jogavam gasolina e colocava mão contra o outro, sem saber, um dando a preferência. Não, eu amo o irmão Edinaldo porque ele prega bem, eu amo o pastor Fabiano porque de repente ele louva bem. Só usando o exemplo aqui da pastor, está entendendo, irmão? No reino ele não toma, o reino é o contrário, o reino ele dá, o reino ele acrescenta. No reino não tem preferido, não tem queridinho, não tem o maior, não tem o menor. No reino somos todos iguais, pois o maior exemplo de amor foi Jesus Cristo. Ele, sendo o próprio Deus, ele se esvaziou-se da sua glória, se transformou em homem e caminhou aqui na terra, sofrendo e carregando todas as nossas dores, e se entregou naquele madeiro como cordeiro mudo, a fim de nos livrarmos de toda a nossa sobrecarga, que ele viu que a gente não seria capaz de carregar, e até dinheiro para pagar, porque não importa, irmão, o valor da dívida, pois o maior valor ainda será o amor. Você pode pegar todo o dinheiro que houver na face da terra, você jamais vai conseguir comprar a tua salvação, mas aquele lá de cima, um dia ele se entregou por amor a mim e por amor a você, e nos perdoou acima de tudo para nos dar a salvação. Você pode pegar todo o dinheiro da face da terra ou do mundo e tentar comprar a tua salvação, que você não vai conseguir, pois a própria palavra do Senhor vai dizer que aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas por amor a Jesus achará, porque Ele é a própria vida, Ele é a própria ressurreição, Ele venceu a morte, Ele nos deu esse mundo lindo e maravilhoso e tem nos presenteado todos os dias. Não importa a circunstância, não importa a luta, não importa o que eu e você tem sofrido, pois a palavra dele vai dizer que bem-aventurado é aqueles que choram, pois serão consolados.
O jovem Jacó, ele foge para o deserto, mas ele carrega consigo uma bagagem. Que bagagem é essa? Tudo que ele fez lá atrás no passado. Dizem que aquilo que aqui se apronta se paga noutra vida, irmão. Não se paga noutra vida, não. Se paga aqui mesmo, tá? Desculpa te dizer isso. Aqui se faz, aqui se paga. Só para adiantar a história, vocês vão ver que Jacó, ele caminha no deserto. E quando chega num determinado lugar, ele está cansado. E ele escolhe para si uma melhor das pedras. Aquele homem, ele consegue dormir. E no texto vai dizer que quando ele dorme, ele tem um sonho. E não era qualquer sonho. Ele sonha que vê uma escada. E nessa escada, anjos descem e anjos sobem. Anjos descem e anjos sobem. Era isso que estava no texto? Não. Vai dizer que anjos subia e anjos descia. Ou seja, tinha anjos em volta de Jacó. Mesmo ele sendo infiel, carregando o que o mundo rotulava, como muitos têm feito comigo e com você, dizendo: esse aí não presta, esse aí não vale nada, esse aí é só mais um naquela igreja. Mudou nada, continua a mesma coisa, mentiroso, enganador, 171, trapaceiro. Mas a Bíblia vai dizer que tinha anjos subindo e anjos descendo, e lá assim em cima se encontrava o Deus Todo-Poderoso. Deus, ele tinha um compromisso com Jacó, e tem comigo e tem contigo. O salmista, ele vai dizer, eu gosto muito, quem acompanha meu status vai ver que quase todo dia eu coloco: eu deitei, eu dormi, eu acordei, porque assim o Senhor me permitiu e tem te permitido acordar todos os dias. Se o Senhor, ele tem te permitido acordar todos os dias, é porque ele ainda tem promessa na tua vida. E se a promessa ela ainda não chegou na tua vida, é porque ele está te preparando, ele está te ensinando a ser forte. E quando você menos esperar, a promessa vai bater na tua porta, e você vai dizer: grande, grande, grande é o Senhor, por ter me surpreendido e ter me dado mais daquilo que eu tenho merecido. Jacó é um fé que o Senhor fala com ele, e o Senhor vai dizer assim: está vendo tudo isso aqui? Isso aqui tudo será teu, mas tu ainda tem uma pendência comigo. Tu ainda me deve, Jacó, algo, mas sobre ti ainda tem uma promessa. Sobre a minha vida e a tua tem uma promessa. Deixa os outros pensar ou falar o que querem. Nós carregamos a promessa que o Senhor jogou na vida de Abraão, que todas as famílias dessa terra seriam abençoadas. E nós somos abençoados. Abençoado não é só e financeiramente, irmão. Abençoado é poder daqui estar respirando sem ajuda de aparelho, andando sem ajuda de aparelho, falando sem ajuda de aparelho. Eu tenho um cunhado, e muitos aqui conhecem. Hoje mesmo eu estava revendo umas fotos dele, uma pessoa saudável, igual aqui a gente todos. Ele já pertenceu a essa igreja, ele se mudou. O homem hoje ele mora em São Pedro. Ele foi afetado pelo AVC, e ele parece uma criança. E quando a gente se depara com essa situação, a gente vê que somos tudo na presença do Senhor, e no momento nós não somos nada. Ele não consegue andar sozinho. Ele, graças a Deus, ele está caminhando aos poucos, porque ele está fazendo fisioterapia e já consegue ficar de pé. Ele já fala algumas palavras porque ele tem a ajuda de uma fono, mas não é a mesma pessoa, não é o mesmo homem. Mas ficou aqui as lembranças,
as fotos. Então, aproveite o hoje para você amar, para você dizer eu te amo, para você pedir perdão àquela pessoa que de repente você nem magoou, mas ela te magoou. Mas melhor de que perdoar ou ser perdoado é dizer eu te amo. Eu te amo, porque amanhã de repente pode ser tarde e essa pessoa a qual você, se eu falar que é ódio é muito pesado, que você carrega alguma amargura, ela partir e você ficar só na recordação e você pensar, eu poderia ter feito aquilo, mas não fez. Aproveita o teu hoje. Por isso que o hoje é presente, porque amanhã só pertence a Deus e o ontem você não pode mexer. Aproveita o seu momento, cada segundo, e fala desculpa se eu errei com você, me perdoa, porque se você não perdoar, irmão, eu tenho certeza que você não vai entrar no céu. A palavra do Senhor vai dizer que só adquire a misericórdia aquele que é misericordioso. Então como é que eu quero perdão se eu não libero perdão? Como é que eu quero ser perdoado por Jesus se eu não consigo perdoar o meu irmão? Nós devemos perdoar primeiro para depois sermos perdoados. É a lei da semeadura. Você primeiro perdoa para depois Deus perdoar lá em cima. Jacó, ele carrega consigo uma bagagem enorme de coisas erradas que ele tem feito, e agora ele vai começar a pagar todos os seus pecados lá de trás. Primeiro a Bíblia vai dizer que ele se apaixona, aí ele não tinha dinheiro para pagar o dote, e ele pede a mão dessa mulher em casamento, e o pai vai falar assim, tu vai pagar com o quê? Não tem problema não, eu trabalho 7 anos de graça por você. Bem, então trabalha 7 anos de graça. Você já imaginou? Trabalha 7 anos de graça aí, doutor? A gente trabalha lá no mercado, e agora é 5 dias úteis, né, irmão, para a empresa pagar, porque antes não existia isso aí não. O Ivan lá atrás, a gente trabalhou na empresa aí que quando era dia 28, 29, o pagamento já caía na conta, né? O mês nem virava, a gente já estava duro, já tinha gastado o dinheiro. Eu e o Eduardo trabalham na empresa lá que, irmão, é quinto dia 8. Se alguém falar assim, é sexto dia 8, misericórdia, aquele mercado cai. Tem um varão lá que ele fala, vou derrubar a porta desse escritório, tá um maluco. É quinto dia 8, não é sexto dia 8 não. Se tiver um feriado então, amanhã é dia 20. Lá tem uma tal de quinzena que sai todo dia 20. Amanhã é feriado do comércio. Amanhã não vai sair. Terça-feira, Jesus. E o pessoal queria que já pagasse antecipado. Aí imagina você, quem trabalha na prefeitura. Trabalha na prefeitura e a prefeitura passa 3 meses. 3 meses. Oi, voltou. Trabalha na prefeitura, irmão. 3 meses. É verdade. E a prefeitura 3 meses. Oi. 3 meses ali, tô ralando, se dedicando, acordando cedo, passando chuva, frio, com fome, e a prefeitura não paga, tu olha assim, eu vou jogar a prefeitura pro alto. E o cara, ele trabalhou 7 anos, irmão. Isso aqui é amor, hein? Imagina você, 7 anos de graça. Era a sua amada, querida. Como você, amor, trabalhava até 1000 anos, na eternidade de graça. 7 anos, irmão, de graça. O homem, ele já começou a pagar os seus pecados daí. Aí chegou o tão sonhado casamento, pastor. Aí o homem vai casar, era a cultura da época, né? Não se viu o rosto da noiva. E o homem todo empolgado para casar, beijar a noiva, casamento lá. O cara, quando levanta o véu da noiva, ó, peraí, tem alguma coisa errada aí, nego. Era uma novinha, tu fica cara de 50, 50. Aí o sogro dele vai falar assim, ó, Jacó,
Aqui a cultura é essa, filho. Tu acha que eu ia casar primeiro a mais nova e deixar a mais velha encalhada? Primeiro tu vai roer o osso. Tu tá pensando que tu ia comer a carne e depois roer o osso? Aqui primeiro tu vai roer o osso, para depois tu roer a carne. Aí não, né? Ele não dava volta, irmão. Ele não era 171 na linguagem de hoje em dia. Ele já começou a pegar os seus pecados daí. Por isso que eu digo que aqui se faz, aqui se paga. Aí ele propõe outra oferta ao seu sogro. Então eu trabalharei mais 7 anos pela mão daquela lei. Então tudo bem, você vai trabalhar mais 7 anos. E assim se foram 14 anos de graça, trabalhando pela mão das suas 2 esposas. Porque podia casar, né, irmão? Hoje não pode, tá? Tem um varão que trabalha lá comigo que é só Jesus. Ele fala assim: ei, pastor, ele me chama de pastor. Ué, na época daquele pessoal antigo de Salomão, o cara casou com 700, varão, e teve mais 300. Fala aí, é verdade ou não é? Mas vocês veem, irmão, um ímpio, ele conhece a palavra. É ou não é? O cara teve 1000, por que na minha vez é ruim? Eu tenho que casar com uma só. Varão, mas sai brincando. Ele quer proveito. Não é? Naquela época podia, hoje não pode. Não é verdade? O cara ficou 14 anos trabalhando de graça. Aí o Senhor olhou para ele, teve a sua misericórdia e fez: filho, agora eu vou começar a te abençoar, mas tu ainda carrega consigo uma bagagem. Está tatuado na tua veia o que tu fez lá atrás. O que eu tenho de fazer na tua vida ainda acontecerá. Tu acha que eu estou te abençoando financeiramente, mas mais importante do que financeiramente é espiritualmente. E eu vou correr com o texto até chegar em Gênesis 32. Agora, o capítulo que antecipa o 32, o 31, o Senhor sopra no ouvido de Jacó e fala assim: Jacó, pega toda a tua família ou toda a tua parentela e volta para aquela terra. Aí você vê que a bênção ou a glória ou o propósito para todos nós é igual. A vitória para todos nós somos iguais. Agora a luta e a caminhada era totalmente diferente. Porque Deus, ele fala para Abraão assim: Abraão, sai do meio da tua parentela e da tua terra, que eu te mostrarei uma terra. Agora para Jacó o Senhor fala ao contrário: Jacó, pega toda a tua parentela e volta lá para o meio da tua família. Por quê? Porque ele tinha saído como foragido, ele tinha saído como fora da lei. O Senhor mandou ele sair de lá? Não. Mas as suas consequências, os seus atos fizeram com que ele saísse de lá como foragido. Aí agora ele chega no capítulo de número 32 e vai dizer o texto que ele atravessa um vale chamado Jaboque. E é lá que acontece a grande luta. Ele vai começar a lutar com um anjo. E Jaboque, irmão, ele significa vazio, esvaziar-se ou se esvaziar. Para obter ou alcançar tudo aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas, é preciso nos esvaziar. É preciso que nós esteja completamente vazio das coisas ruins que carregamos no mundo lá fora, os carrapichos, as sobrecargas, as maldades. Está entendendo? Aí vai dizer o texto que Jacó está indo de encontro em direção a Esaú, e ele tenta comprar, achando ele que o perdão se adquire mais uma vez, está trapaceando ou comprando. Ele tenta barganhar com seu irmão. A Bíblia vai dizer que ele vai separar animais
como jumento, cavalo, ovelha, bode, alguns utensílios, e tenta o presenteá-lo a fim de comprar o seu perdão. Eu volto de novo e te digo que mais importante de que qualquer valor, a moeda sempre será o amor. O amor, ele consegue transformar vidas. Quem tem amor consegue liberar perdão. O amor é mais forte que tudo. Eu e minha esposa estamos juntos há 23 anos. Estamos chegando aí aos 24. E quero te dizer, se não houvesse amor, com certeza a gente já tinha parado lá no início. Você vê que hoje é difícil esses casal da atualidade aí passar mais de um ano. Eles casam hoje, mas já estou pensando na separação. Poucos relacionamentos ultrapassam de um ano por falta de confiança, por falta de fidelidade. Há uma estatística medida lá nos Estados Unidos que a rede social ela consegue juntar casais, mas essa mesma rede social que junta casais é o motivo de muita separação, de muita traição, de infidelidade. Pessoas que usam a internet para fazer coisas erradas e vocês vê daí por diante golpe que a gente tem enfrentado. Esses dias a minha esposa também, antes de ontem, alguém se passando por um varão tentou também pedir um empréstimo a ela. Não sei se alguém aqui viu no status dela que clonaram o zap do varão. Já tentaram fazer isso com pessoas da nossa igreja. E você vê que a rede social é um perigo, tanto para golpe como para destruição de lar, de casamento, prostituição. Da mesma forma que ela ajuda, também ela prejudica. Ele separa os animais. Ele separa também as esposas junto com os filhos. E o texto vai dizer que ele para orar. E ele ali orando de olho fechado, o texto vai dizer que o homem se aproxima e o toca. E de repente Jacó ali no susto, na escuridão, deparado com medo, ele começa a lutar com aquele anjo. De repente, irmão Anderson, pressuponha, achando ele que poderia ser uns dos soldados de Esaú querendo atacá-lo, mas não, era o próprio Deus querendo um acerto de conta com ele. E a Bíblia vai dizer que eles lutam a noite inteira, e ao amanhecer, ao romper da aurora, ele pergunta: quem é você? Eu te pergunto nessa noite: quem sou eu? Eu não quero nem perguntar a vocês: quem sou eu diante do Senhor? Eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso até ser um bom marido, eu posso ser um bom pai, eu posso ser um bom filho, eu posso ser um bom palestrante, eu posso ser um bom aconselhador, mas será que eu tenho amor? Será que eu consigo perdoar aquele que tem me ferido? Será que eu consigo perdoar aquele que tem me perseguido? Será que eu consigo perdoar aquele que tem me ofendido todos os dias? Temos que ter amor. E acima de tudo, perdão. Ele vai olhar para o anjo e vai dizer assim: eu sou Jacó. Deus vai olhar para ele e vai dizer: falaste bem, pois sobre a minha face tu confessou teus pecados. Tu eras Jacó até agora. Aleluia. Agora daqui para frente tu vai ser Israel. O inimigo, irmão, ele nos chama pelos nossos pecados. Ele tenta nos envergonhar. Ele tenta jogar por terra tudo aquilo que a gente tem construído e tem feito diante da presença do Senhor. Mas Deus não. Mesmo nós erramos ou sendo falho, o Senhor ele nos chama pelo nosso nome. Ele nos chama por Israel. Tu não é mais Jacó. Agora tu é Israel. Uma vez que tu levantou a tua mão
ele aceitou. Uma vez que tu levantou a tua mão e se batizou, uma vez que tu levantou a tua mão e serve a esse ministério, glória e a Deus. uma igreja que prega e zela pela família, onde nós falamos, irmão, a verdade, doa a quem doer. Deus, ele já nos perdoou. Jacó, ele volta para se reconciliar com seu irmão. E agora eu chego no 33, no verso 1. De repente Jacó, ao caminhar, ele está com o semblante ainda caído, preocupado. O que será que vai acontecer comigo? Irmão, eu quero te dizer que contigo não vai acontecer nada, porque o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso é Ele que vai na frente, é Ele que nos guia, é Ele que abre os caminhos e endireita todas as veredas, porque agindo Ele, quem impedirá? Jacó, ele levanta o seu semblante e vê o seu irmão, agora não mais de longe, mais de perto, porque ele consegue ver mais 400 homens com ele. Agora que Jacó se desespera, ele pensa consigo: eu tenho que agir rápido, eu tenho que dividir as minhas esposas e os meus filhos, e vou colocar em grupo de 3. Na frente eu vou colocar as minhas servas e os meus filhos, atrás Lia ou Leia com os outros filhos, e no terceiro grupo, o último ou derradeiro, Raquel com José. E eu vou atrás. Mas algo toca e o surpreende, que lhe faz trazer à memória aquilo que ele tinha passado no vale de Jaboque quando ele se esvaziou. Não, o Todo-Poderoso está comigo. Agora eu mesmo passarei adiante e tomarei frente dessa tropa e mostrarei para Esaú. Mostrarei para Esaú tudo aquilo que eu fiz com ele e pessoalmente lhe pedirei perdão. Mal sabia ele, irmão, que Deus já tinha ido lá palestrar com Esaú. Aleluia. O texto vai dizer no 4 que quando Esaú ouviu seu irmão, ele correu ao seu encontro e os dois se abraçaram e se beijaram e choraram, porque dependente do valor que eu aqui falei com vocês, a maior e melhor moeda sempre será o amor. Eu não sei se ainda dá para contar uma ilustração, que já são 9 horas, mas eu prometo que seria rápido. Em um lugar não tão distante, habitavam ali 2 irmãos. E esses irmãos, eles eram muito unidos, eles eram muito apegados, eles acostumavam a fazer tudo junto. Qualquer tipo de serviço eles faziam junto. Se ia para a cidade passear, eles iam junto. Quando ia comprar um trator ou alguma coisa para sua fazenda, eles faziam junto. Mas aconteceu que um dia, por um pequeno aborrecimento, os dois vieram ficar sem falar. Um ficou com raiva do outro e cada um ficou do seu lado. E tudo que separava a terra deles era um pequeno riacho, que quando chovia, esse riacho ficava impossibilitado de ali passar. Um belo dia, o irmão mais velho, ele estava a sair para a cidade para comprar algumas coisas. Em sua porta bate um homem com uma pequena caixa de ferramenta. Esse homem, ele era carpinteiro. Ele perguntou para aquele homem se aquele homem não tinha nada para que ele viesse fazer na sua pequena propriedade. Ele falou assim: não, no momento eu não tenho trabalho para você, mas venha em outro dia. Aí de repente ele olhou para aquela propriedade e lembrou de todas as raivas que o seu irmão tinha lhe feito. Aí ele fez assim: não, lembrei de uma coisa. Está vendo aquelas tomas largadas ali no canto? Ele: sim. Está vendo aquela propriedade lá do outro lado? Ele: sim. Aquela casa bela, amarela? Tô. Então, estou indo lá na cidade. Você pega aquelas tábuas lá no celeiro, tem prego. E se as tábuas não der,
ali tem um telefone, você me liga, que eu vou trazer mais tábuas e mais prego. Tá bem assim? Tá. Aí você constrói uma cerca aí, na altura dos 4 metros, para que eu não possa ver aquela propriedade. Ele tá ok, pode deixar. Tá combinado? Tá combinado. O jovem ele pega seu carro e vai embora. Horas depois, ele volta e, para sua surpresa, o que o homem tinha construído não era uma cerca, e sim uma ponte ligando uma propriedade a outra. Aquele homem enfurecido, ele não dá nenhuma palavra. Ele já desce do carro com um semblante de ódio e parte em direção àquele homem. Você é louco? Eu não pedi para você construir uma cerca e você me constrói uma ponte. E naquele exato momento que ele olha para o outro lado da ponte, o seu irmão, que ele não falava há muitos anos, já está correndo em sua direção. E nisso automaticamente, irmão, vem à sua memória todos aqueles momentos que eles passaram juntos, de infância, as coisas boas, os almoços, o churrasco. Ele também parte, porque o amor, ele é sempre mais forte. Ele consegue ultrapassar a barreira do ódio. Onde existe amor, sempre haverá perdão. E os dois se abraçam e choram. E naquele exato momento, sem eles mesmo perceber, o homem já estava partindo. E os dois irmãos, ele fala: não vá agora, fique, eu te peço, eu imploro, fique mais um pouco, ainda existe muita coisa aqui para você consertar. E o carpinteiro ele vai dizer: eu não posso me atrasar, ainda existem muitas pontes para que eu venha consertar.